Fala galera do canal da Difusor, meu nome é Glaucio e eu estou aqui hoje com presenças ilustres, grande ilustre presença, professor Léo, representando aqui a Coel e trazendo um conteúdo muito bacana. Esse vídeo a gente vai trazer alguns segredos e alguns macetes de 3 produtos especiais e eu acho que a gente pode dizer que são os top de linha, os mais comercializados da Coel, professor? A gente pode dizer que é o carro-chefe na área da refrigeração, né? A gente tem 3 produtos com aplicações diferentes e que a gente vai ver hoje como a gente pode fazer as configurações de deixar ali o produto na medida certa. É isso aí. Tem alguns macetes, muitos macetes você encontra no Lab Coel, porque a Coel ela disponibiliza uma plataforma online que tem vários treinamentos falando bastante sobre o produto, mas tem uma coisa, se você quer macete, fica aqui no canal, porque o macete quem vai te passar é o professor Léo. Então, fica com a gente aí depois da vinheta, que você vai acompanhar um pouco desse conteúdo aí. Valeu! Hoje vamos falar um pouquinho do treinamento do portfólio da Coel. A Coel ela tem um portfólio bem grande, bem extenso. Não que o B05, que é o módulo, e o P03 não tenha, até tem. A gente vai encontrar também bastante. Mas o TLB30 ele é encontrado aí em muitos expositores de bebida, né? Os cervejeiros. E aí o Z31, né? Seguindo aqui uma linha, o Z31 ele só tem apenas uma única entrada. A gente vai ver, tem até um esquema elétrico dele aqui, ó. A gente vai ver. Apenas uma única entrada, ele tem aí uma sonda quase que de 1,5 m, né? Uma sonda do tipo NTC IP67. Esse número IP corresponde aí a que ele pode pegar tanto poeira como também respingo de água. Então você vê o número de IP dele é bem alto, então a resistência, a sonda ela é bem resistente. Apenas uma única saída, né, de 16 A. Ela serve aí para aquecimento ou refrigeração. Essa saída ela vai ser ligada compressor, porque eu não tenho o que você vai ligar essa direto. A saída dela, a gente vai ver aqui, ó, a saída dela ela vai direto no compressor, entendeu? Ela é direto no compressor. De um lado do compressor, o outro lado do compressor, para que tenha diferença de potencial, eu preciso ter a minha outra tensão, né? Mas fora disso, cara, 16 A aí é bastante coisa, né? Pronto, compressor. E um compressor comum ele não vai puxar 16 A, especialmente... por exemplo, se a gente for olhar para as aplicações, né? Aí, ó, expositores resfriados ou aquelas pistas de bolo, onde a pessoa coloca bolo, doces ali. Eu não preciso congelar, só preciso resfriar. Então, 16 A é bastante coisa, né, cara? Mas não precisa de contator, né? Não direto precisa, entendeu? Precisa. Ele é bivolt, todos os controladores da Coel são bivolt. Quer dizer, eu não preciso colocar num ponto zero e nem ficar tentando entender. Será que o 127 é ligar essa ponta com a extremidade? Ou será que 127 é ligar essa ponta, o do meio, com a outra ponta, né? Então, assim, para o técnico, para ele, se ele não tomar cuidado, a ligação errada é feita. Se eu ligar essas duas pontas, será que fecha curto? Se eu ligar daqui para cá, será que é 220? Então, para os controladores da Coel, todas as entradas, elas são bivolt. Não importa se é 127 ou 220. Para o controlador, isso não importa. Para o controlador. Só que é o seguinte, a gente só precisa tomar cuidado que a carga, ela também precisa acompanhar o valor da tensão. Então, assim, se eu tenho um compressor 127, se eu tenho a minha rede 127, o compressor precisa também ser 127. Se for 220, se eu tenho a minha rede 220, toda aquela minha carga daquele produto tem que ser isso aí, precisa ser 220. Só precisa tomar cuidado com isso, né? Transformador, né? Não transformador. Ele não faz nada. E você também... Você replica a carga. E é isso aí. Se você ligou 127, todas as saídas dele vai sair 127. Agora, se o compressor ele não for 127, 220, você vai ter problema, entendeu? A mesma coisa é o inverso, né?
Só que a Coel também ela disponibiliza os controladores que trabalham de 12 a 24 volts. Aí é para algumas aplicações, né? Mas não é muito comum a gente ver do dia a dia trabalhar com uma tensão aí bem baixa de 12 volts 24, né? Modo de parâmetros aí fácil, são basicamente 9 parâmetros que você só precisa configurar, porque muitos deles já vêm de fábrica configurado, quer dizer, você não precisa no controlador da Coel, você não precisa ficar catando configurações, ele já vem de fábrica algumas configurações já padronizadas para aquele tipo de aplicação. Vou pegar vou pegar esse controlador, mas vou aplicar, por exemplo, numa câmera. Aí eu preciso ver quais são os parâmetros que eu também vou poder utilizar para fazer uma melhor configuração ou ajuste. Porque assim, uma coisa eu te entrego, né? Eu te entrego um produto meio que pronto. Agora, se você vai pegar esse produto e vai aplicar em uma determinada situação, ali você vai precisar melhorar aquele produto, entendeu? Fazer com que fique na temperatura ideal. Aí a tecla dele frontal é uma tecla do tipo touch, né? Ela é touch, ela também pode ser opcional, mas se não, eu tenho todas essas teclas que ela tem uma superfície muito boa para você ajustar. Tem controladores, Francis, que é só você não é para o cara ficar lá e apertando. É igual o telefone, isso aí, igual o telefone. O telefone ele é touch, né? Você tecla lá, você não fica pressionando. Proteção por senha e bloqueio do teclado, você pode bloquear também. E também tem o display aí, azul com buzzer, né? Eu posso ter aí o display ele sendo azul, ou pode também ter buzzer, quer dizer, eu tenho um sistema sonoro para uma configuração de um alarme. Alarme de alta temperatura e ele soa o buzzer. Mas originalmente de fábrica ele vai ficar piscando o valor máximo da temperatura. Aí as aplicações, né? Eu tenho expositores resfriados, como a gente está vendo aqui, né? Eu tenho aqui uma câmera frigorífica, mas se a câmera ela for uma câmera de resfriados, né? Até porque ele só vai ter apenas uma única saída. Alguns balcões também refrigerados, né? Aí, o buffet, que é o quente. Então, tem uma pista lá de buffet. Eu posso ter um controlador da Coel lá para que possa ligar aí, de repente, uma resistência. E liga junto, né, Léo? O compressor e o ventilador nesse caso. Também, né? sim. Nesse caso, sim. Existe produto da Coel que é específico para ligar somente resistência, né? Mas você pode ligar também um buffet aí de quente e frio. Chopeiras, né, e as adegas, que é muito usado. Tem uma empresa aqui no Rio que ela é uma empresa que faz manutenção de adega só Z31, Z31. Porque assim, o vinho, você não congela o vinho. O vinho ele tem uma certa temperatura, né? Esse sommelier, eles conseguem entender pelo paladar a temperatura não, o sabor que o vinho tem, justamente pela conservação que o produto precisa. Então, assim, se eu altero, se essa temperatura ela variar muito, eu posso ter problema no vinho, e às vezes um vinho custa dinheiro, né? Para quem realmente tem adegas, né, que tem esse, vamos dizer assim, se é um hobby, né? A gente pode dizer, mas tem aí a possibilidade de vocês usar um Z31. E aí a ligação dela é uma coisa muito simples, né? Eu tenho aí, de 100 a 220, 204 até 240, né? Ligação 1 e 2. Independentemente se é 127, 220, não importa, o controlador. E eu vou pegar uma dessa minha fase, ou pode ser fase neutro. Eu vou ligar no meu comum. Esse comum ele vai fazer um chaveamento interno por meio de um relé lá dentro e vai ligar um lado do compressor. E o outro lado eu preciso ter a outra fase. Eu não posso pegar da mesma fase, porque senão eu não tenho diferença de potencial. Ele não vai ligar. Então, com uma das fases eu alimento o meu relé, lá, o meu comum, que claro, que quando fechar, né, quando chegar no valor da temperatura, ele fecha e alimenta o compressor. Um lado do compressor e o outro lado precisa ser
a outra fase para fazer essa ligação. Legal? A sonda, contato 10 e 11, nesse caso aqui o Z31 ele não tem uma sonda adicional para o evaporador, até porque eu não tenho uma saída para resistência e não tem ali uma saída para um controle de chave, de porta e tudo mais, é somente a sonda que vai ficar lá no ambiente. Simples, né? Só chega o set point avisado. Não tem muito mais coisa para fazer. Você não precisa configurar degelo, porque a parada é pelo compressor. Quer dizer, você não precisa. Muito simples de poder fazer uma ligação dessa do Z31. Né? Buzzer interno, né? Alguns controladores vão ter um buzzer interno, mas basicamente a ligação é essa aqui, ó. Não tem muito mistério, não tem o que a gente errar. Legal? A tecla frontal dele, a gente vai ver depois na prática. Sempre comum da Coel, ó, tá vendo? O P, para baixo e para cima. Se você segurar a tecla para cima, ele faz um degelo forçado. Você força um degelo, no caso, né? Como o Z31 ele não tem, mas ele vai acionar depois o degelo. O U, que é padrão, né? De teclado da Coel. O U. E aí as legendas, né? Cada legenda aqui de acordo com o padrão que a Coel tem. Até porque para que venha se repetir, né? Que o técnico não tem essa dificuldade. E aí basicamente, ó, se a gente for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parâmetros fáceis de poder configurar. Quais são os principais? Set point. Né? Da temperatura para você poder desligar o compressor. De fábrica ele vem 0, mas você configura isso. Ah, eu quero com 1 grau. Beleza. Mas lembrando que é o seguinte, quando você configurar o set point, você precisa também determinar qual é o limite inferior dele e qual será o limite superior. Para que o set point sempre trabalhe nessa faixa e quando o cliente for selecionar, quer ver um exemplo? Vamos supor que eu configuro ali o set point para 1 grau. Legal? 1 grau. O meu limite inferior eu coloquei como exemplo, -1. E o limite superior, 5. Então, o cliente ele pode selecionar entre -1 e até 5 de set point. Ah, mas eu quero que o meu produto fique com 1 grau de set point. Com 1 grau ele vai desligar o compressor, beleza. Mas se ele quiser com 2, ele pode? Pode. Se ele quiser com 3, ele pode? Pode. Se ele quiser com 4, ele pode? Pode. Se ele quiser com 5, ele pode? E com 6, o controlador já não permite mais. Que é o meu limite superior do set point. O set point é o valor de temperatura que vai fazer com que o compressor desligue. Mas eu consigo configurar esse range, tanto do máximo como do mínimo. Deixa lá para o cara controlar, no caso. Se o cliente quiser mexer, deixa só um parâmetro onde não vai dar problema. De fábrica ele vem nas duas extremidades, -50 e 99. Por isso que é importante que a gente, embora seja, né, venha a ser aí o set point o fator determinante para poder fazer o desligamento do compressor, mas eu preciso só ficar atento a isso daqui, ó. Porque senão, cara, o cliente, ele, sei lá, usa -20 para um controlador que vai estar trabalhando para resfriado, ele vai congelar e na hora, para poder descongelar, como ele não tem resistência... Vai demorar horas. Aí demora aí 1 hora, 2 horas, pô, mas... Não tem resistência, pois é, mas você, ó, na hora que você selecionou o valor de set point tão baixo, que ele vai bloquear. E aí, tendo bloqueio por temperatura, criando aquele bloco de gelo, talvez num evaporador, numa câmara de resfriado, meu amigo, isso aí é problema atrás de problema, entendeu? Então a gente só precisa limitar isso daqui para a questão do cliente. E aí, o diferencial... todo controlador da Coel vem com diferencial de 2 graus, intervalos entre degelos de 6 em 6 horas, né? Retardo no degelo na energização de 6 em 6 horas, ou liguei o controlador, ele tem um retardo, daqui a 6 horas ele vai fazer o primeiro degelo. Mas lembrando que degelo eu posso configurar ele
tanto por tempo como por temperatura. Qual dos dois vai chegar primeiro, eu não sei. Aí vai depender do trabalho e da dinâmica que a câmera ela vai ter, ou o produto vai ter. Entendeu? Suponhamos que vai ter aí um degelo, na verdade, eu falo assim, por parada do próprio compressor, como esse cara vai trabalhar. Mas chegou numa determinada temperatura, compressor, desliga. E eu tenho senha, né? Eu tenho modo de colocar senha. É interessante que se coloque senha, porque de fábrica ela vem como off. Então qualquer um consegue acessar. Mas vai vir outro técnico que já tenha feito treinamento com o professor Léo na loja difusor, né? E vai acessar? Não, vai acessar se alguém tiver com uma senha. E a senha vai estar só entre você ou o cliente, ou só você. Mas aí, tem macete. Aí tem macete. Tem macete. Fica ligado, porque tem macete para burlar a senha. Dá para falar? Dá. Opa, a gente vai falar. Depois, no momento a gente vai falar. Fica ligado. A gente tem a forma de como a gente consegue entrar nessas configurações de senha e até alterar a senha. Porque a gente não fica preso. Imagina só se você esquecer a senha. Aí, cheguei na casa do cliente e esqueci a senha. Ou, cheguei na... Um montão de senha. Cheguei na casa do cliente lá, um outro técnico que fez um treinamento com o professor Léo na loja difusor colocou outra senha, porque alguém já foi lá e já mexeu. E agora? O cara é o técnico milionário, tem 10 cartões de crédito, 10 senhas diferentes. Eu esqueci a senha que botou lá no C31. vai ser uma senha para cada um ou vai ser uma senha padronizada? Então são coisas que a gente precisa só prestar atenção, né?